O caso de tortura envolvendo uma criança de 11 anos, mantida com as mãos e pés acorrentados dentro de um tonel, em Campinas, no interior de São Paulo, chocou toda a sociedade, ao ponto de ser pauta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma reunião definiu que será mantido acompanhamento psicológico ao menino vítima dos maus-tratos e análise minuciosa sobre o seu futuro, que pode envolver acolhimento por parentes, uma instituição ou família acolhedora. A Promotoria da Infância e Juventude de Campinas também instaurou processo de investigação, que irá apurar o comportamento da família e se medidas de proteção à criança já havia sido solicitada antes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 5, diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Segundo essa psicóloga ouvida pela nossa equipe, maus-tratos na infância exercem um impacto devastador sobre as crianças e tem alto custo para a sociedade em geral. Sim, como você disse, né, perfeitamente, toda criança ela tem os seus direitos de brincar, de estudar, de ter livre acesso. E dessa criança a gente viu que ela foi privada não somente de circular, de estar ativa, como também privada de alimentação, privada de atenção, de carinho e tantos outros aspectos que as crianças precisam. Essa criança, ela, consequentemente, ela já estava sofrendo esse tipo de abuso há muito tempo, né? Ainda bem que encontraram, que viram aquela criança para que ela pudesse ser resgatada. Aqui no nosso Maranhão tem altos índices de crianças que passam por esse tipo de situação. Pode ser não tão parecidos, mas do mesmo cunho. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de movimento na casa do nosso vizinho, a esse tipo de coisa na nossa família, sempre estar atento para que nós possamos cuidar dessas crianças. E ela diz mais que os efeitos dessa violência podem resultar em efeitos prejudiciais, significativos e de longo prazo para essa criança. Bom, consequentemente, as crianças que sofrem abusos, né, os adultos que sofrem abusos desse tipo na infância, eles carregam consigo algumas sequelas emocionais. No caso dessa criança, pode ser que ela também tenha sequelas físicas, porque ela passou fome, né? Ela estava tantos dias dentro daquele túnel, então ela não se mexia, não estava conseguindo andar direito. Então pode ser que ele tenha também sequelas físicas. Nas sequelas emocionais, que geralmente as crianças que sofrem abusos carregam para a vida adulta, elas podem desenvolver depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, bipolaridade, muitos aspectos emocionais que podem acarretar em sequelas psicológicas. Esse episódio pode influenciar na vida adulta dessa criança? Sim, pode ser, né, não é regra também, pode ser que no futuro ele possa entrar em relações abusivas, porque quando a criança ela é criada dessa forma, com maus tratos, com castigos até que a gente vê com requintes de crueldade, como foi esse caso, pode ser que ele entenda que ser amado e ser cuidado inclui ser maltratado. Então pode ser que ele associe esse tipo de coisa. E pode ser que ele seja alguém que maltrate no futuro, porque ele entende que essa é a forma de se relacionar e de cuidar de uma família, por exemplo. Então pode ser, são suposições. Ela explica que o confinamento em casa para conter a pandemia do coronavírus pode acarretar em maior incidência de violência contra crianças. A gente tem a mentalidade de achar que a casa é uma proteção da criança. Mas algumas vezes não é. A gente não pode generalizar. Por exemplo, a minha família é saudável, a minha casa é acolhedora, ok. Mas a do seu vizinho talvez não seja. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Algumas crianças, elas têm a escola como uma válvula de escape. Porque lá ela vai ter refeições, ela vai socializar,
ela vai brincar, ela vai ter atenção. Então, na pandemia, as crianças foram tiradas da escola, elas estão o quê? Confinadas dentro de casa, e nem sempre essa casa é saudável, nem sempre ali é o melhor para ela. Que reflexão você deixa diante desse caso de grande repercussão para toda a sociedade? Primeiro, eu queria dizer que a gente tem que fazer valer o que diz no ECA, que toda a sociedade ela tem que estar atenta a todas as crianças. Ela tem que proteger as crianças. E quando a gente vê uma cena dessa, quando a gente descobre um caso desse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é denunciar. Você tem que pensar na criança, que você está salvando uma vida que precisa de um escape, precisa de uma solução. Outra coisa também, a gente tem que pensar nas agressões. Nós tendemos a normalizar as agressões, nós tendemos a normalizar os castigos. E não é bem por aí que a gente educa uma criança. Educar não é agredir. Se você vê dois adultos se agredindo, você acha um absurdo. Agora, quando você vê um adulto agredindo uma criança, você associa isso com a educação. Então, a gente tem que pensar que isso está bem errado e começar a refletir em cima disso. Nenhum tipo de agressão deve ser normalizada, nenhum tipo de abuso e nem nada disso. Educação é contramão disso, é outra coisa.